Olá a todos, mais uma vez com um vídeo, né? E hoje temos aqui a presença aqui da minha esposa, né? Para nos ajudar a falar mais sobre esse assunto, que é um assunto muito caro às pessoas e que traz tantas dores para tantas pessoas, que é justamente os conflitos familiares. E a pergunta é: como nós podemos evitar esses conflitos? Esses conflitos que trazem tanta dor, tanta tristeza, situações que às vezes a pessoa não queria que acontecesse e termina acontecendo e traz todo um mal-estar, um clima desagradável dentro de casa. E isso nós falamos que tange a tanto o casamento quanto também aos filhos. E nós encontramos na palavra de Deus, no livro, na epístola, né, de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, a resposta para o fim de todos esses conflitos que existem dentro da família. Queria que a minha esposa lesse aqui Colossenses capítulo 4, versículo 6. Vamos à leitura. A vossa palavra sempre seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder. Bem, essa orientação que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele falou, demonstra a resposta de todos os conflitos. Para que esses conflitos sejam evitados, é necessário que as nossas palavras, elas sempre sejam agradáveis e temperadas com sal. E ela, nesse sal, ele representa quem? Trazendo para a nossa vida, ele representa o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, quando ele está dentro da gente, ele consegue nos moldar na medida exata, como o sal. Se a gente colocar muito sal em uma comida, aquela comida não vai ficar saborosa. Mas também se a gente colocar pouco sal, a gente não vai conseguir degustar o sabor total daquela comida. Em outras palavras, o sal ele tem que ser na medida certa. Como falar a palavra certa? Como chegar para o marido que muitas vezes está chateado com problemas lá no trabalho, ou de repente um filho que você de repente não sabe o que ele está passando no colégio, hoje com o advento das redes sociais, que muitos jovens adolescentes mergulham de cabeça e moldam até mesmo a sua vida seguindo padrões que muitas vezes são inalcançáveis, mas porque as redes sociais trazem esses padrões. E às vezes você fala com seu filho, você não compreende o que ele quer falar, o que ele está sentindo. Você às vezes até mesmo tenta falar com ele, ter um diálogo e não consegue. Você não consegue chegar no nível dele para que ele tenha a sua confiança. Por quê? Muitas vezes está faltando sal na sua palavra. Às vezes você fala coisas que, sem você perceber, você termina machucando, ferindo. Às vezes, quando você se dirige para sua esposa, você fala coisas que você muitas vezes não deveria falar. Você não deveria tratar a sua esposa dessa forma, porque você está machucando ela e machucando ela, você está se machucando. Por quê? Porque se você usa palavras ásperas, se você fala coisas sem pensar, sem medir as consequências das suas palavras, ela também vai te tratar mal, ela vai te tratar na mesma proporção. Quer dizer, os conflitos começam através das nossas palavras. Você pode observar que, às vezes, você tem falado coisas demais. Às vezes você tem reclamado demais. Às vezes você tem falado, ou até mesmo com as suas opiniões,
as suas opiniões, você tem até que parar para pensar. Às vezes a sua opinião também está machucando, está ferindo seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa. E os conflitos começam por causa disso. A palavra ela não tem sido temperada com sal. E o sal, como minha esposa bem frisou, é o Espírito Santo. Porque se você pede ao Espírito Santo a direção, se você ora a Deus, se de repente você, no momento oportuno, você usa a palavra certa, você vai estar ganhando a confiança do seu filho, você vai estar ganhando o seu marido, ganhando a sua esposa. Mas agora, quando a palavra ela não é temperada, como minha esposa bem falou, se ela for salgar, se for muito sal, vai salgar a comida. Não vai dar para digerir aquela comida, não vai dar para comer aquela comida. Se ela também não tiver sal, ela não vai ter sabor. Então, não seja aquela pessoa que fala sem medir as consequências. Tudo que vem na sua cabeça, você fala. E até, né, Elaine, às vezes a gente, quando fala o que a gente quer, evidentemente todo mundo conhece esse ditado, também a gente ouve aquilo que a gente não quer ouvir. E principalmente no momento da raiva. Né? Às vezes quando a pessoa está com raiva, infelizmente ela expressa aquela raiva, ela transmite no diálogo que ambos ali estão tendo, ele transmite aquela insatisfação, aquela raiva, aquela frustração que não era para ser falado naquele momento. E você vê, né? Essas insatisfações que às vezes a pessoa traz dentro de si e que ela às vezes externa de forma, às vezes, em momentos que não são oportunos, ou até mesmo em situações que ela não deveria, às vezes, tocar em determinados assuntos. Não que a pessoa não toque em determinados assuntos. Às vezes existem horas, existe momento para se falar determinadas coisas. Então, pastor, mas como é que eu vou ter essa sabedoria, esse entendimento? Aí é onde entra o Espírito Santo. O que está faltando é você buscar a Deus, é você orar mais. Será que você tem orado ou você tem agido de forma que você mesmo percebe que as suas atitudes têm levado você cada vez mais para o precipício ou para um afastamento da sua família? Às vezes você diz, eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar. Obviamente, as pessoas elas têm o direito de se posicionar, mas da forma correta, da forma certa. Pastor, qual é a forma certa? O Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te dirigir no nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos ficando por aqui e mais vezes nós vamos trazer a Elaine aqui, minha esposa, para falar algo mais, para nos ajudar aqui na mensagem. E ajude o canal. Quando você assistir esse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, que isso aí nos fortalece e faz com que a nossa missão, que a nossa missão é de levar a palavra àqueles que precisam, que a nossa missão ela continue de pé, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.